Olá, está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, Ministério Público mais perto de você. E no nosso programa de hoje, nós vamos receber o promotor de justiça José Alexandre Maximino, ele que é do GAEMA, que é o Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente do MP aqui do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos falar sobre um tema que afeta diretamente o dia a dia de quem precisa do transporte público no Rio de Janeiro e o transporte para você que utiliza, né, esse transporte público no Brasil inteiro, mas aqui particularmente a questão da climatização dos ônibus. E nós gostaríamos de começar esse programa perguntando aqui ao Dr. José Alexandre qual é a relação que tem o tema nosso de hoje, né, a climatização dentro de transporte coletivo ou nos transportes coletivos, com o meio ambiente. Bom, Zé Fernandes, o conceito de meio ambiente ele é um conceito amplo. Então, ele abrange no conteúdo dele tanto o meio ambiente natural, onde se insere a atuação clássica do Ministério Público na preservação e proteção da fauna e da flora, o meio ambiente do trabalho, questões mais relacionadas ao Ministério Público do Trabalho, o meio ambiente cultural, e aí o patrimônio histórico e cultural, e o meio ambiente urbano. E aí, no meio ambiente urbano, que a doutrina e os especialistas começam a enxergar a mobilidade urbana, ou seja, a mobilidade urbana como um componente do planejamento urbano que integra, por sua vez, o conceito de meio ambiente urbano. E aí o transporte é um dos elementos mais fortes do próprio conceito, da ideia de mobilidade urbana. Né? Uhum. Para o cidadão que está assistindo a gente no Brasil inteiro, pode parecer um luxo a gente falar em ar-condicionados dentro de ônibus coletivos aqui no Rio de Janeiro. Mas é bom lembrar que as temperaturas aqui na cidade do Rio de Janeiro têm alcançado níveis impressionantes. Nós falamos aqui de 50 graus de sensação térmica, né, que é uma coisa muito grande. Por que o município do Rio de Janeiro reluta tanto em implementar ar-condicionado nos ônibus? Bom, essa obrigação firmada com o Ministério Público de climatizar 100% da frota, ela foi pactuada em 12 de fevereiro de 2014 e de lá para cá foram sucessivas ações do Ministério Público junto ao Poder Judiciário para fazer valer esse acordo. Infelizmente, o município, em 2015, já começou a dar sinais de que não cumpriria, começando com uma meta de 1.555 ônibus, o que demandou, o que nos levou a exigir em juízo um cronograma com metas progressivas. O tribunal, naquela oportunidade, concordou com aqueles 1.500, mais 700 que viriam da renovação obrigatória da frota, totalizando 2.500, seriam suficientes, e o remanescente seria climatizado em 2016. Naquele momento, nós já conseguimos ver, já vislumbrávamos, de que seria muito difícil você climatizar aproximadamente 5.000 ônibus em um ano. Mas assim, entendeu o judiciário, em 2016 nós ingressamos novamente e o município, com uma série de recursos, vem tentando protrair essa obrigação e retardando, e acabou que gerou inadimplemento, porque a obrigação era climatizar até 31 de dezembro de 2016. Os motivos subjacentes a essa decisão podem ser de ordem política, de qualquer outra ordem, mas no processo isso já deveria ter sido cumprido e nós lamentamos essa postura do município. Pois é, e contra quem se deve demandar, doutor José Alexandre? Contra as empresas de ônibus, são as prestadoras de serviço na ponta, né? Ou o município, que é o poder concedente, como é que o Ministério Público lida com essa questão? Bom, à época do acordo, o próprio prefeito, então prefeito Eduardo Paes, ele assinou o acordo com o procurador-geral do município. Esse termo de compromisso ele foi homologado em juízo, constituiu uma sentença, essa sentença transitou em julgado e, dessa forma, obrigaria por si só. E por que obrigaria? Porque o município é o poder concedente. Naquela época, naquela oportunidade, o município assinou aquela obrigação enquanto poder concedente. Então, caberia a ele, enquanto poder concedente, exigir das concessionárias. E o próprio contrato de concessão entre poder concedente e concessionários prevê uma cláusula que o município pode estipular outras obrigações. Então, a obrigação, na verdade, é voltada aos dois. Mas, do ponto de vista processual, caberia ao município, enquanto poder concedente, sob pena de multa e outras responsabilidades, inclusive na seara da improbidade administrativa, exigir do concessionário a adoção de medidas. Se não adotou, além de ter que cumprir a obrigação e fazê-la cumprir pelos concessionários, vai arcar com as sanções estabelecidas pelo Poder Judiciário. Quer dizer, o município ele fica se sujeitando, ou fica sujeito, né, a receber uma sanção pecuniária, né, Sim. pelo que o senhor falou, né? O judiciário, por ocasião, ele tinha fixado uma multa inicial mais ou menos de R$200 mil pelo não cumprimento. E aí, ao longo de 2016, verificando que a meta estava muito longe de ser cumprida,
o Dr. Leonardo Gramasson fixou uma multa de R$20 mil por ônibus não climatizado a partir de 31 de dezembro de 2016. Se a gente imaginar aí que são mais ou menos 3 mil ônibus ainda pendentes de climatização, segundo os dados que constam do processo, nós já teríamos uma multa aí em R$60 milhões. Agora, as empresas, por outro lado, elas alegam que os contratos de concessão não tinham a previsão dessa implementação de ar-condicionado nos ônibus. Como é que se sai dessa questão? Bom, a gente entende que por ter sido firmado o compromisso com o município e na qualidade de poder concedente, isso obrigaria, até porque, como eu disse, o contrato de concessão prevê que o município pode estipular outras obrigações. E é importante lembrar também que um decreto de janeiro de 2014 já estipulava a obrigação de climatizar a frota. E o que o Ministério Público fez? Em fevereiro desse mesmo ano, 2014, pactuou essa obrigação em juízo para que ela não pudesse sequer ser revogada no decreto. Então é importante deixar claro que era uma obrigação legal, que foi solidificada, foi reforçada em juízo, e mais, os aumentos tarifários foram em consideração até dessa obrigação. Então, como é que as empresas de ônibus, que se valem de um aumento para climatizar, agora vão alegar que não estão sujeitas ao ônus? Ou seja, vale o bônus, mas não vale o ônus? Então, assim, a gente percebe, com todo respeito, que é um argumento retórico e que, na verdade, eles deveriam sim cumprir essa obrigação. Agora, é um problema, talvez, de mentalidade, doutor José Alexandre, assim, do empresariado, de uma maneira geral, ele não ter a responsabilidade social do que ele está fazendo? Bom, particularmente nesse caso, eu acredito que a postura de ser resistente à climatização ela acaba até, do ponto de vista da lógica empresarial, sendo negativo. Porque se você tem um transporte com atributo de conforto, de tempo e de economicidade, isso é vantajoso, porque o usuário vai sair do Uber, vai sair de outros transportes e vai até faixas que não são exclusivas e tradicionais do ônibus, elas vão migrar para um transporte de qualidade. Como é em todo lugar do mundo, né? Sim, então a ideia de se aprimorar o transporte público coletivo, e principalmente o rodoviário, seria, pela lógica empresarial, até interessante ter interesse na climatização, porque você tem um gasto a curto prazo. Mas a médio e longo, até seria interessante, porque você alcançaria, além da camada que merece climatização, todos merecem a questão de necessidade, mas você conseguiria fazer até migração de outros modais, né? Olha, o tema está muito bacana, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já com o nosso MP Cidadão. Não sai daí. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão, hoje falando sobre transporte público e climatização em ônibus aqui no Rio de Janeiro, que é uma questão certamente que interessa as cidades mais quentes do nosso país, né? Mas eu queria voltar aqui com o doutor José Alexandre. Me ocorreu a seguinte hipótese, né? Alguém que está dentro de um transporte coletivo, num dia onde a temperatura esteja muito alta, e ele esteja dentro de um transporte insalubre, ele pode tomar alguma medida legal? Ele é uma pessoa que pode voltar a procurar o Ministério Público especificamente por essa condição de insalubridade no transporte coletivo? Bom, Zé Fernandes, apesar dessa ação coletiva do Ministério Público, né, tutelando o interesse difuso da coletividade, nada obsta que um usuário, um consumidor específico, num transporte, como você colocou, em condições insalubres, ele demonstra, até com base em estudos, que dependendo do tempo de viagem dele, vamos imaginar um usuário 2 horas de viagem submetido a uma sensação térmica aí de 55 graus. Nada impede que, com base até nos princípios do Código de Defesa do Consumidor, ele alegue que aquilo é um vício do serviço, seja por falta de manutenção do equipamento, do ônibus, seja até mesmo pela falta da implantação do ar-condicionado, com base nesse compromisso firmado com o Ministério Público. Então, a demanda coletiva não impede a tutela individual dos interesses do consumidor, seja via ouvidoria do Ministério Público, mas também pelo caminho da ação individual desse próprio usuário, né? Bom, a gente vai agora para um quadro nosso chamado Povo Fala. Vamos ver o que o cidadão tem a nos dizer. Todo verão é a mesma novela. Termômetros registrando temperaturas acima dos 40 graus, ônibus sem ar-condicionado circulando normalmente
e passageiros revoltados com o calor na cidade. Eu fico indignado em pagar R$ 3,80 num ônibus sem ar-condicionado, enquanto as pessoas pagam R$ 3,80 com ônibus com ar, né? Eu acharia que a prefeitura deveria rever isso para botar ar-condicionado em todos os ônibus. Sem entender por que poucos ônibus na cidade têm ar-condicionado, passageiros reclamam do descaso do município com a população. Eu acho um absurdo, porque você paga tão caro e não tem conforto. Em 2014, a Prefeitura assinou um acordo com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para climatizar 100% da frota. 3.990 ônibus deveriam ter sido climatizados em 2016. Já estamos em 2017, ainda há muitos ônibus sem ar e as reclamações continuam. Eu queria saber o que o Ministério Público tem para solucionar e resolver para nós, cidadão, sobre o ônibus sem ar-condicionado. A passagem de R$ 3,80 e a gente não tem a qualidade, né, do transporte público, de sair de um local para outro. Às vezes nós andamos mais de 5 quilômetros e o calor é imenso. Eu queria saber o que o Ministério Público tem aí para resolver para a gente, uma solução para dar, para responder aí. Bem, então, doutor Zé Alexandre, como a gente viu na reportagem aqui, alguns temas já foram até colocados, né? Mas vamos pegar a fala final aqui do cidadão, o Everton, que fez a pergunta. E o que o Ministério Público pode fazer de uma forma mais efetiva nessa questão? Bom, Everton e demais usuários e consumidores na mesma situação. O Ministério Público, desde 2014, quando verificou que o município não apresentou um cronograma com metas progressivas para climatizar a frota, buscou o judiciário, ajuizou a execução competente, promoveu a execução competente e naquele momento o município, embora já sinalizando que fosse descumprir, nós o tempo todo recorremos ao Tribunal de Justiça quando o pleito não foi acolhido, ou seja, quando obtivemos a decisão desfavorável e posteriormente quando a decisão nos era favorável e acabou que nós revertemos esse cenário no Tribunal de Justiça, nós tivemos o tempo todo peticionando até mesmo antes do início do prazo. E aí, o que nós pedimos? Verificando também que o município ia permanecer nesse comportamento de descumprimento, ao longo de 2015 e 2016 foram uma série de execuções, de novos requerimentos na execução, pedindo fixação de astrente, que é a multa pelo não cumprimento da obrigação, pedindo a solidariedade do gestor, no caso o ex-prefeito e o ex-secretário, até mesmo para que eles arcassem pessoalmente com a multa, sem prejuízo da responsabilidade por improbidade administrativa. Esse ponto é bastante importante, né? Quer dizer, haver uma responsabilidade pessoal, né? Porque o que acontece no Brasil, quando o erário é responsabilizado, o gestor público ele não sofre consequência pessoal nenhuma. Então, nesse caso, até voltando à pergunta do Everton, o Ministério Público verificando que não seria razoável e justo que, no fim das contas, o erário custeado pelos contribuintes, pela população, pagasse a conta pelo inadimplemento, nós voltamos à atuação também contra os gestores, sem prejuízo da majoração das multas. Agora, infelizmente, o judiciário não pode, ele sozinho, exigir que a concessionária implante sob pena de uma multa pessoal para a própria companhia de ônibus. Nós precisamos nos socorrer do judiciário. E o processo tem aquele trâmite que todos nós conhecemos, uns mais céleres e outros mais demorados. E nesse caso a gente oscilou, algumas fases foram dotadas de celeridade, outras de uma maior morosidade. Mas ao fim e ao cabo, tanto o Judiciário quanto o Ministério Público, eles concordaram e eles exigiram essas obrigações do município. Só que aí a gente esbarrava novamente nesse comportamento resistente do município, né? Quer dizer, doutor Zé Alexandre, o senhor acha que está faltando diálogo, bom senso? Porque a gente tratar de uma questão que parece de uma obviedade incrível como essa questão no município do Rio de Janeiro, a gente ter que estar lidando com instrumentos legais, não parece uma distorção? Sim, eu acho que o ideal, e nós verificamos isso até pela nova gestão, o prefeito Crivella e o novo secretário de Transporte, Fernando McDowell, eles anunciaram que a climatização não é um luxo, é uma necessidade. E aí procuraram novamente o Ministério Público para retomar o diálogo. E esse diálogo, na verdade, ele vai ser conduzido na esfera própria, que é no judiciário, porque homologou esse acordo. Agora, mais do que ficar ali executando a multa, e o Ministério Público vai executar essa multa por ônibus não climatizado, mais do que ficar confiando no judiciário com multas cada vez maiores, e é uma obrigação infungível, ou você climatiza, ou você não tem outra forma equivalente de obter o resultado prático dessa tutela. E a gente confia que nessa nova gestão o bom senso prevaleça
e, de uma vez por todas, se climatize a frota, né? Olha, a gente vai fazer um pequeno intervalo, o nosso programa está muito interessante, mas a gente volta já já, não saia daí. E nós estamos de volta com o último bloco do nosso MP Cidadão e nós vamos fechar aqui esse programa abordando aqui algumas questões finais. Doutor José Alexandre, eu queria levantar uma questão hipotética. Imaginemos que uma pessoa que esteja viajando num ônibus desse em condições insalubres, que ela tem um problema maior proveniente dessa superaquecimento, dessa condição, e venha a falecer. Há como se responsabilizar quem nessa história? Bom, se nós considerarmos esse decreto de 2014, que, se não me falha a memória, é o 38.279 de 2014, ele já previa como uma obrigação legal, baseada numa decisão do Tribunal de Contas do município, que a climatização deveria ser concluída até 31 de dezembro de 2016. Se nós considerarmos que a obrigação com o Ministério Público já transitou em julgado e o Tribunal de Justiça, na verdade o Poder Judiciário, em primeira instância e segunda instância, já confirmaram e referendaram que a obrigação deveria ter sido realizada até 31 de dezembro de 2016, nós consideramos, nesse caso hipotético, que há uma omissão específica do município. E há, na verdade, tanto do município quanto das empresas de ônibus. Porque, como a obrigação incorpora o marco regulatório, elas também deveriam cumprir essa obrigação do decreto e do acordo. Então, por não se ter cumprido, nós temos uma ilegalidade a cada dia. E se nós tivermos uma consumidora que, em razão dessa ilegalidade, vier ao óbito, a própria responsabilidade consumerista é objetiva. Então, não vai nem se discutir a questão da culpa. Então, provado o nexo de causalidade, pelo fato do serviço, haveria responsabilidade. E há fato do serviço por quê? Porque é uma obrigação legal descumprida. Então, nós temos um ato ilícito que deu causa a um óbito. Então, caberia uma ação de responsabilidade civil dessa, na verdade, do espólio, né? Essa questão que o senhor está abordando, ela já encontra amparo até mesmo na Constituição, né? Quando chega lá no artigo 37, que fala da responsabilidade objetiva, né? Porque o serviço aí, no caso, seria uma delegação do poder público. Perfeito. Né? Nós temos um transporte público, é uma concessão, é um contrato de prestação de serviço sujeito ao marco das concessões públicas. Então, nós já teríamos, até mesmo por força lá do artigo 37 da Constituição, a responsabilidade objetiva dessas empresas de ônibus por serem prestadores de um serviço público. Agora, o cidadão que está nos assistindo, Brasil afora, e o próprio cidadão do Rio de Janeiro, o doutor José Alexandre, se ele se deparar com essas situações frequentes, ele tem um canal do Ministério Público para denunciar? É o caminho ele fazer essa denúncia do Ministério Público? Ou ele pode se utilizar também de PROCON ou outros órgãos que estão aí à disposição da sociedade? Bom, em relação à questão da climatização, nossa ouvidoria, inclusive tanto a online quanto o telefone, nós continuamos recebendo uma série de ouvidorias, sempre no mesmo sentido, reclamações da ausência de climatização. E o que é mais interessante é que os dados desse processo, movido pelo IMP, revelam que a climatização na Zona Sul tem um percentual muito mais alto do que o percentual da climatização da Zona Norte. Então, até mesmo a isonomia quanto à climatização, ela está sendo descumprida. Na verdade, todos deveriam ter a climatização. Mas o usuário cativo, esse usuário habitual, nossa ouvidoria, como funciona como um termômetro, ela demonstra que na mesma proporção da temperatura na nossa cidade, os usuários continuam reclamando insistentemente com a questão dos ônibus. Agora, sem prejuízo da provocação de outros órgãos, do PROCON, da Defensoria Pública em ações individuais. Então, nós teríamos tanto a instância dos direitos coletivos do Ministério Público, sem prejuízo desse próprio usuário indignado, manejar uma ação individual em verificado, por exemplo, um exemplo que você colocou de algum fato mais grave, né? Sim, sim. Agora, doutor José Alexandre, basta climatizar os ônibus ou a climatização ela tem que ser eficiente? Porque também transformar um ônibus numa geladeira, num freezer, não será uma coisa muito confortável, né? Perfeito. Não basta, e em audiências públicas nós temos verificado isso. Vários usuários reclamam, olha, meu ônibus vem com uma temperatura, parece um freezer ambulante, ou vem pingando, vem com goteira, ou vem desligado. Então, até mesmo o Ministério Público, preocupado nessa execução, nós também já temos sinalizados para o juiz da causa que não basta só a instalação,
e prever um plano de manutenção, porque senão, se você não tiver um plano de manutenção e de calibração e de operação e de monitoramento, ou seja, o poder concedente, ele tem que fiscalizar o regular cumprimento desse acessório, isso não vai funcionar. Então, você vai ter as empresas com um motorista ali de forma completamente desorientada, às vezes com o equipamento quebrado ou não sabendo operar. Então, digamos, se o atributo da existência é implantar o ar, o atributo da qualidade é a manutenção desse mesmo ar-condicionado, né? Agora, o Ministério Público, ele tem algum órgão técnico que ele possa se assessorar para dar apoio nessa investigação, no tema que nós estamos abordando? Bom, do ponto de vista da mobilidade urbana, nós temos uma técnica especialista que vem nos respaldando e, por exemplo, quando ela fala da climatização, ela consegue contextualizar e nos servir e nos dotar de suporte técnico para dizer o seguinte, que o atributo do ônibus, na verdade, você tem o tempo, o custo, o conforto e a segurança. Então, até mesmo quando o Ministério Público exigiu o atributo conforto, ele sabia que esse atributo conforto, no qual se insere o ar-condicionado, ele é determinante na decisão do usuário. Então, tudo que nós fazemos, do ponto de vista do enquadramento jurídico, ele também tem um respaldo técnico. Para se dizer, por exemplo, que a racionalização das linhas de ônibus gerou uma redução do custo. Então, isso vai interferir na tarifa e, consequentemente, também na fórmula total do componente tarifário. Então, nós temos, sim, um técnico que nos concede esse suporte para poder demandar sempre dotado de razoabilidade e com técnica, né? Olha, o nosso programa estava super bacana, mas infelizmente o nosso MP Cidadão de hoje, que teve a participação do promotor de justiça do GAEMA, José Alexandre Maximino, chega até o fim. Mas eu gostaria de convidar você a interagir conosco, mandando suas críticas, suas sugestões, através do endereço eletrônico que você está vendo agora na base do seu monitor e também sugerindo a você que nos acompanhe também pelo Facebook. Entre em contato com a gente, vamos repercutir cada vez mais o nosso MP Cidadão. Mais uma vez, queria agradecer o Dr. José Alexandre Maximino e semana que vem a gente se encontra em mais um MP Cidadão. Um grande abraço e até lá.